Portugal e Islândia defrontaram-se naquela que foi a primeira jornada e jornada de estreia da nossa seleção na fase final do Mundial Polónia-Suécia 2023. A jogar na cidade sueca de Kristianstad, Portugal tinha a difícil missão de vencer a Islândia, aquela que é teoricamente a seleção mais forte deste grupo D. Portugal bem que tentou, mas a vitória acabou por sorrir à seleção islandesa, resultado final 30-26 favorável à Islândia. Portugal estreia-se então no Mundial 2023 com uma derrota. Neste vídeo vou-te trazer a minha análise ao jogo, mas antes vamos olhar para a situação em que se encontravam ambas as seleções à entrada para este encontro. A última vez que Portugal e Islândia se defrontaram foi em 2022, na fase de grupos do Europeu, onde os islandeses levaram o melhor sobre a nossa seleção, venceram por 28-24. Recuando mais um ano, temos o Mundial do Egito, onde tivemos novo confronto entre estas duas seleções, uma vez mais na fase de grupos. No entanto, desta vez Portugal levou de vencida a seleção islandesa por 25-23. Por isso, em termos de resultados mais recentes, Portugal e Islândia entravam para este jogo de estreia no Mundial 2023 empatados. Olhando agora para aquilo que foi o jogo, a primeira parte. Paulo Jorge Pereira promove algumas surpresas quer no set defensivo, quer no set ofensivo. O mesmo Paulo Jorge Pereira que neste jogo não esteve presente no banco de suplentes devido ao cumprimento de um castigo que o afastou deste encontro e que também o afastará do próximo diante da seleção da Coreia do Sul. Mas como eu estava a dizer, Paulo Jorge Pereira surpreendeu tudo e todos com várias e interessantes decisões. Em primeiro lugar, a ausência de Gustavo Capdeville da convocatória, onde consequentemente a aposta recaiu em Manuel Gaspar para defender a baliza da nossa seleção, tendo como suplente Miguel Espinha, e guardem muito bem este nome, Miguel Espinha, para mais tarde. Outra surpresa foi a aposta inicial em Alexandre Cavalcanti como terceiro defensor do lado esquerdo, com Luís Frade a segundo do mesmo lado e Fábio Magalhães a segundo do lado direito, tudo isto no já habitual sistema 6-0 praticado pela nossa seleção. Já no ataque, as duas maiores surpresas foram a aposta em Fábio Magalhães na lateral direita e Martim Costa na lateral esquerda, quando o mais esperado seria ver neste início de jogo Francisco Costa na lateral direita e André Gomes na lateral esquerda. Do lado da Islândia, a única surpresa foi, para mim, a aposta em Björgvin Gustafsson na baliza em detrimento de Viktor Algrimsson. No entanto, por mais que fossem as surpresas, o que não surpreendeu foi a entrada da Islândia no jogo, uma entrada fortíssima. Durante os primeiros 10 minutos vimos uma Islândia muito ativa e pragmática, quer no ataque, quer na defesa. No ataque a conseguir facilmente impor aquele que é o seu jogo, um jogo de ataque à penetração, com alguma meia distância e muito trabalho para as pontas. Já na defesa, a Islândia mostrava ser uma equipa muito proativa, super compacta e agressiva ao ponto de não deixar sequer Portugal organizar o seu ataque. A contrastar com a seleção islandesa, tínhamos Portugal que não entrou bem no jogo. Durante estes 10 minutos iniciais vimos do lado de Portugal uma equipa nervosa, sem ideias, muito confusa no ataque, uma equipa a cometer diversas falhas técnicas desde maus passes a más recepções que permitiam à Islândia sair em contra-ataque e consequentemente chegar ao golo. Já na defesa e à semelhança do ataque, Portugal mostrava-se muito reativo, com pouca ou nenhuma agressividade, dando sempre muito espaço à Islândia para trabalhar o seu jogo. Estando Portugal a sentir nestes minutos iniciais muitas dificuldades, Paulo Fidalgo foi promovendo algumas alterações quer na defesa quer no ataque. Uma dessas alterações foi a entrada do André Gomes para a lateral esquerda, para o lugar do Martim, que até então não estava muito bem no jogo. E foi a partir dos 12 minutos da primeira parte que o chip mudou, e se até aos 12 minutos vimos uma seleção, dos 12 minutos para a frente vimos outra completamente diferente. Portugal, a perder 7-3, conseguiu em 4 minutos, ou seja, dos 12 minutos até aos 16, conseguiu marcar 4 golos e não sofrer nenhum, estabelecendo então o empate no marcador. Nesta altura víamos uma seleção muito ativa na defesa, os terceiros e segundos defensores muito proativos e agressivos, não dando qualquer espaço à primeira linha islandesa para trabalhar. Estando Portugal muito bem na defesa, foi só uma questão de tempo até se ver melhorias no ataque. Destacar Pedro Portela, que foi sendo sempre o homem-golo da nossa seleção, e nesta altura tínhamos Portugal claramente por cima do jogo, ainda assim não o suficiente para passar para a frente do marcador. Já a entrada para os últimos 10 minutos da primeira parte, vemos uma Islândia a crescer no jogo e a distanciar-se ligeiramente no que o resultado dizia respeito. No entanto, é também a entrada para estes últimos 10 minutos que é lançado no jogo aquele que viria a ser, para mim, o MVP da nossa seleção, Miguel Espinha. E ele que nestes 10 minutos finais de primeira parte fez 4 defesas e apenas sofreu 6 golos. Claramente o grande responsável para que Portugal chegasse ao intervalo com o resultado empatado a 15 golos. Para a segunda parte pedia-se à nossa seleção a mesma consistência defensiva, no entanto mais jogo em troco pivô e mais remate de meia distância. E foi exatamente isso que se viu nos segundos 30 minutos. Para a segunda parte, Paulo Fidalgo promove algumas alterações no ataque da nossa seleção, lança no jogo Francisco Costa para a lateral direita, Lionel Fernandes
Fernandes para a ponta esquerda e António Areia para a ponta direita. Com Francisco Costa, Rui Silva e André Gomes na primeira linha da nossa seleção, não só começaram a aparecer os golos de meia distância, como também o jogo interior com o pivô. Já em relação à defesa, tudo se mantinha idêntico à primeira parte, Vitória Torres e Alexis Borges como terceiros defensores, André Gomes e Fá Magalhães como segundos e obviamente Miguel Espinha na baliza. Esta segunda parte, que até aos 55 minutos foi sendo sempre pautada por um grande equilíbrio entre as duas seleções, Portugal, ao contrário da Islândia, a rodar muitos jogadores quer na defesa quer no ataque e ainda assim a conseguir preservar a qualidade do seu jogo nos dois processos. Rui Silva nesta segunda parte a ser claramente a grande figura em termos ofensivos da nossa seleção. Já em termos defensivos tenho que destacar novamente Miguel Espinha, que foi negando em diversas vezes o golo à seleção islandesa. Nestes 25 minutos de enorme equilíbrio foram ainda surgindo algumas contrariedades para Portugal, como o caso da desqualificação do Fá Magalhães aos 42 minutos de jogo, que parecia que ia mexer de alguma forma com o jogo, no caso fazer com que a Islândia se distanciasse no marcador, mas tal não aconteceu e Portugal aguentou-se muito bem nesse período de jogo. Mas eis que entramos nos últimos 5 minutos do jogo. À entrada para estes últimos 5 minutos, o resultado era de 26-24 favorável à Islândia e entrávamos, portanto, na fase do tudo ou nada. Ou traduzindo para português, à altura de apostar no 7-6. Portugal não pôde apostar logo no 7-6 devido à exclusão do Francisco Costa, teve que esperar pelo minuto 57. Até lá, Portugal foi falhando alguns golos, cometendo algumas falhas técnicas e entre os 55 minutos e os 57 de jogo, a Islândia ampliou a vantagem para 27-24. A 3 minutos do término do jogo e a perder por 3 golos de diferença, Paulo Fidalgo pede o time-out e lança o 7-6. Um 7-6 que não surtiu muito efeito, Portugal ainda conseguiu marcar 2 golos, no entanto, em contrapartida sofreu 3. Concluídos os 60 minutos, resultado final 30-26, vence a seleção da Islândia. Feita a análise do jogo, vamos então agora olhar para as pontuações que eu atribuí a cada um dos jogadores que foram chamados a ir a jogo por Paulo Jorge Pereira ou por Paulo Fidalgo. Uma pontuação que varia entre 0 e 10, sendo que 6.0 é a pontuação neutra, ou seja, 6.0 para baixo é negativo, é considerado um desempenho negativo, de 6.0 para cima já começa a ser positivo, portanto 6.0 é ali o ponto neutro. Eu que para as minhas pontuações tenho em consideração todo o desempenho de cada jogador individualmente. Ou seja, tenho em consideração quer os golos marcados, as assistências para golo, as boas ações no ataque, as próprias falhas técnicas no ataque, numa questão mais defensiva, a postura defensiva, as boas ações, as más ações, o impacto que cada jogador teve no jogo, quer no ataque, quer na defesa, as próprias sanções, como as exclusões, as desqualificações, os amarelos, tudo isso. Vamos então olhar para as pontuações que eu atribuí a cada um dos jogadores e começar pela baliza. Relativamente aos guarda-redes, o primeiro nome que eu tenho aqui é Gustavo Capdeville, que não teve qualquer pontuação porque ficou de fora da convocatória deste jogo. Avançando, temos Manuel Gaspar que foi o guarda-redes titular da nossa seleção, defendeu ainda um bom período da primeira parte, terminou com a pontuação de 6.2, ele que ainda fez uma defesa, sofreu 10 golos no período que esteve dentro de campo, mas depois acabou por não ter grande impacto no jogo da nossa seleção, daí a pontuação não ter sido mais alta. Por fim, na posição de guarda-redes, temos Miguel Espinha que para mim foi o MVP deste encontro do lado da nossa seleção, terminou com uma pontuação de 9.0. Miguel Espinha, que no período que esteve dentro de campo fez 9 defesas, se as minhas contas não falham, uma delas de 7 metros. Miguel Espinha foi claramente o jogador mais da nossa seleção e eu pessoalmente não estava toda à espera de ver este Miguel Espinha, não estava. Miguel Espinha que para mim sempre foi dos 3 guarda-redes numa hierarquia a terceira opção. Gente, neste momento Miguel Espinha é a primeira opção para a baliza, ponto final. Avançando para os centrais, temos como primeiro nome Rui Silva. Rui Silva terminou com uma pontuação de 7.9. Na segunda parte foi a grande figura em termos ofensivos da nossa seleção. Na primeira parte teve ali um período bastante complicado nos primeiros minutos, que parecia que o ataque não funcionava, não havia ideias. Na segunda parte e num período ali de meio para o fim da primeira parte, Rui Silva começou a entrar no jogo, começou a soltar-se mais e a pôr em prática aquele que é o seu jogo. Ele que neste jogo apontou 4 golos, teve ainda uma falha técnica, fez 3 assistências para golos, teve uma exclusão, sacou uma falta atacante e sacou também um 7 metros. Depois temos o nome de Miguel Martins que terminou com uma pontuação de 7.2, ele que foi lançado breves minutos na primeira parte durante a exclusão do Rui Silva. No entanto, foi na segunda parte que a pontuação do Miguel disparou um bocadinho mais, ele que terminou este jogo com um golo apontado, um remate falhado, 2 boas ações ofensivas, um 7 metros conquistado e 3 assistências para golo. Indo agora aos laterais e começando pela lateral esquerda, André Gomes terminou com a pontuação de 6.9, ele que neste encontro apontou um golo, teve um remate falhado, uma falha técnica, ainda fez uma assistência para golo, teve 2 boas ações ofensivas e ainda sacou um 7 metros. A entrada de André Gomes que foi como um desbloquear do jogo ofensivo da nossa seleção. Até então o Martinho, que é o nome que segue, já lá vamos, não estava tão bem no encontro com o André Gomes, começou-se a criar outras dinâmicas na primeira linha. Já em termos defensivos, o André Gomes, quando foi chamado a participar no processo defensivo, esteve também muito bem, principalmente naquela segunda parte, naquele arranque de segunda parte, esteve formidável.
formidável. Como nome que segue temos Martim Costa. Martim Costa, que foi o titularíssimo da nossa seleção para a lateral esquerda, terminou com a pontuação de 5.7. O Martim, que no período que esteve em campo, que foi, se não estou em erro, somente naquele período inicial, naqueles 10 minutos iniciais, não fez qualquer gol, teve 2 remates falhados e não participou no processo defensivo, se não estou em erro. Portanto, acabou por não ter um grande impacto no jogo, remeteu só aos 2 remates falhados, portanto foi a única coisa que houve para avaliar. Assim sendo, terminou com uma pontuação negativa de 5.7. Ainda assim, acredito que o Martim, já diante da Coreia, vai dar resposta, vai jogar, vai ter muitos minutos e vai dar resposta e vai mostrar aquele Martim que já mostrou ser nesta seleção com muita qualidade e que mostra também ser na equipa do Sporting Clube Portugal, portanto um jogador fantástico. A seguir temos o nome de Alexandre Cavalcanti. Alexandre Cavalcanti, que terminou com uma pontuação de 6.4. O Alexandre Cavalcanti, que neste jogo teve uma importância tremenda em termos defensivos. A pontuação não foi mais alta devido às 2 exclusões que ele teve. Uma foi uma exclusão um bocadinho desnecessária, pronto, foi ali um bocadinho desnecessária, foi chutar a água, pronto, não tinha que chutar, mas percebe-se, é o calor do momento. Mas devido a essas 2 exclusões, a pontuação do Cavalcanti baixou um bocadinho, mas ainda assim foi uma prestação maioritariamente defensiva muito boa e em termos ofensivos também foi suficiente para marcar um golinho e para ter 100% de eficácia, um remate, um golinho. Para fechar a lateral esquerda temos o Fá Magalhães, que terminou com uma pontuação de 5.9, uma pontuação um bocadinho mentirosa, eu sei. Obviamente que aquilo que prejudicou esta pontuação final do Fábio foi a desqualificação, portanto se o Fábio não tivesse sido desqualificado a pontuação teria sido naturalmente mais alta. Ele, que em termos defensivos foi um dos jogadores essencialíssimos da nossa seleção, se não estou em erro ainda sacou uma atacante, já não me recordo, mas esteve muito bem no plano defensivo. Em termos ofensivos ainda marcou um golinho, é verdade, falhou 2 remates, teve uma falha técnica, mas em contrapartida fez uma assistência para gol, portanto foi um jogador muito equilibrado. Passando para a lateral direita temos Francisco Costa, Diogo Silva, que ficou de fora deste encontro, e ali Gustavo Capdeville foram os 2 elementos que ficaram de fora da convocatória para este encontro. Relativamente a Francisco Costa, terminou com uma pontuação de 6.8, ele que foi apenas lançado na segunda parte, se não estou em erro, no período que esteve dentro de campo e que foi maioritariamente em termos ofensivos, apontou 2 golos, não falhou qualquer remate, não teve qualquer falha técnica, teve uma boa ação ofensiva, fez uma assistência para golo e depois ainda teve uma exclusão. Indo agora para as pontas, e começando pela ponta esquerda, temos o nome de Diogo Branquinho. Diogo Branquinho terminou com uma pontuação de 6.3, 2 golos apontados, um remate falhado defensivamente. Não foi tendo muito trabalho, acho que o trabalho passou mais pela ponta direita, pelo dos primeiros defensores do lado direito, que já lá vamos. Depois temos o nome de Lionel Fernandes, ele que foi lançado para a segunda parte, terminou com uma pontuação de 6.7. Durante o período que esteve dentro de campo, teve os mesmos golos que Diogo Branquinho, 2 golos, não falhou qualquer remate, ao contrário do Diogo Branquinho, que falhou 1. Teve ainda uma falha técnica que o Diogo Branquinho não teve, mas por outro lado teve 2 excelentes ações no jogo e portanto terminou com uma pontuação um bocadinho mais alta que a do Diogo Branquinho. Indo agora à ponta direita, vamos olhar para Pedro Portela. Pedro Portela terminou com uma pontuação de 8.0. Se não fosse Miguel Espinho a estar tão bem neste jogo, certamente Pedro Portela teria sido o homem do jogo da nossa seleção. Apontou 8 golos nos 30 minutos que esteve em campo, mais um período da segunda parte, porque o António Areia não esteve assim tão bem quando entrou na segunda parte e portanto lançou-se no jogo Pedro Portela, mas no período que Pedro Portela esteve em campo apontou 8 golos, 3 de 7 matches, não falhou qualquer 7 matches, falhou sim um remate da ponta, não teve qualquer falha técnica e ainda sacou uma atacante. Para fechar a ponta direita temos o nome de António Areia. António Areia terminou com uma pontuação de 6.0, apontou um golo, falhou ainda um 7 matches, teve ainda 2 remates falhados em jogo corrido e não teve qualquer falha técnica, ainda teve algumas dificuldades em termos defensivos a segurar o Bjarke Ellison e portanto tendo em conta os 7 matches falhados, os remates falhados em jogo corrido, mas por outro lado o golo apontado e algumas dificuldades defensivas, o António Areia acabou então com esta pontuação neutra de 6.0. Por fim e para fechar este vídeo temos a posição de pivô. Relativamente aos pivôs, vamos começar por Vítor Iturriza, terminou com uma pontuação de 6.9, teve um golo apontado, um remate falhado e 2 falhas técnicas, no caso mais recepções de bola. Ainda assim o Iturriza terminou com esta boa pontuação devido à prestação defensiva. O Iturriza, quando foi lançado na primeira parte para o plano defensivo da nossa seleção, Portugal melhorou bastante, muito mesmo. O Iturriza deu ali, parece que acordou a linha defensiva, começou a dar mais dinâmica àquela defesa e foi essencialíssimo na primeira parte, nesse período em que Portugal deu o clique, mudou o chip e começou a mostrar uma maior proatividade na defesa. Já em relação a Alexis Borges, terminou com uma pontuação de 7.0, teve um golo apontado à semelhança de Vítor Iturriza, não falhou qualquer remate, mas teve por outro lado 3 falhas técnicas, 2 foram linhas, acho eu, e uma má recepção. Teve ainda uma exclusão e o Alexis, que para mim na primeira parte foi estando bem na defesa, acho que o Iturriza na primeira parte esteve melhor ao Alexis, mas na segunda o Alexis esteve muito bem, foi a grande figura para mim em termos defensivos da nossa seleção nos segundos 30 minutos, fantástico. Quem também esteve muito bem no cômputo geral do jogo foi Luís Frade, terminou com uma pontuação de 6.6, ele que apontou um golo, teve ainda um remate falhado, não cometeu qualquer falha técnica. Luís Frade, que em termos ofensivos foi aposta mais nos momentos finais do jogo, não foi? Foi ali em poucos momentos da segunda parte, se não estou em erro, foi ali num pequeno período. Ele onde se destacou mais foi no plano defensivo e defensivamente o Luís Frade esteve muito bem no jogo. No período inicial
muito mal, mas isso foi comum a toda a linha defensiva. Depois, lá para o meio da primeira parte, engatando, o Luís Frade começou a projetar-se muito mais na defesa, a anular o Omar Magnusson da forma que conseguia, não é? Nem sempre era possível anular o Magnusson, mas o Luís Frade teve um desempenho defensivo muito bom, daí terminar com esta pontuação bastante positiva de 6.6. Pronto, guys, está tudo analisado relativamente ao Islândia-Portugal, 30-26 resultado final, até rimei. Próximo jogo é diante da Coreia do Sul, nada está decidido neste grupo, longe disso, passam 13 equipas, portanto, Portugal teoricamente terá apenas que vencer um encontro, esperemos que seja já no próximo para garantir um dos 3 lugares logo de imediato. Obviamente que é importante vencer os próximos 2 jogos para ir com o maior número de pontos possível para a main round, porque aí na main round os pontos vão ser muito importantes, os pontos que tu levares da fase de grupos vão ser muito decisivos. Guys, obrigado por todo o apoio que tens deixado aqui no canal, vemo-nos no próximo vídeo que será a análise ao jogo diante da Coreia do Sul. Obrigado por todo o apoio que tens deixado aqui no canal com vocês, foi Greg Days, até à próxima e fui, pau pau.